normalmente eu me sinto em casa, porque é a casa de Deus, amém, irmão? Então, nós estamos no meio de irmãos, e no meio de irmãos tem que ter alegria, tem que ter coração aberto, sorriso no rosto. Às vezes não tem não, né? Eu vou falar um pouco disso, mas eu queria começar antes, falando um pouco do que Deus falou comigo na palavra do irmão. É interessante, né? A palavra de Deus de vez em quando te constrange, irmão. Você está tirando oferta, os irmãos estão trazendo mais que suficiente, e você tem coragem de pedir para ele parar? Você fala alguma coisa, irmão. Não fala? Fala do coração desse povo, coração que se alegrava, porque o tabernáculo representava a presença de Deus com os homens, e hoje o tabernáculo somos nós. Representa um homem de Deus que sabe em quem confia, porque pensa, irmão, você tirar uma oferta de um povo que era escravo, tá certo, se eu cair aqui vocês não ri não, de um povo que era escravo, tá certo, Deus deu os recursos do povo egípcio para eles, mas eles estavam no deserto, nenhum deles estavam trabalhando, eles trouxeram no meio de um deserto mais do que suficiente. Isso fala alguma coisa para mim e para você, irmão? Talvez no meio do seu deserto você segura. Não, irmão. Segurar, irmão. Se você vai segurar, você concorda que você tem que soltar alguma coisa para você segurar? Sabe o que você estava segurando no antes? Na mão de Deus. Aí você solta a mão de Deus, o Todo-Poderoso, para segurar os seus recursos, sendo que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus falou o seguinte para mim, falou assim: sabe para que servem as ofertas? Para um propósito. Chegou a quantidade do propósito? Tá bom, podemos encerrar as ofertas. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês: quem quer ganhar mais aqui? Quer ganhar mais, irmão? Não levanta a mão, se você não quer, você abaixa, mas se você quer, levanta sua mão aí, irmão, que Deus está vendo. Pois é, sabe para que serve os recursos que Deus coloca na sua mão? Para um propósito. Quer ganhar mais? Pede para Deus revelar ainda mais do seu propósito. Mas propósito é serviço, irmão. Propósito é trabalho. Você entende? Pede mais trabalho, pede mais. Quando eu era membro de uma célula, eu tinha como desafio levar um refrigerante. Aí depois você se torna líder em treinamento, aí você já começa a participar do lanche. Aí Deus tem que te abençoar mais, você concorda? Ô Deus, agora eu tenho que ofertar o lanche de vez em quando. Aí você torna líder da célula, e quando os irmãos não levam, quem leva? Você leva. Então assim, você tem o seu dia, você ainda assim você supre os irmãos. E aí você começa a suprir um grupo de irmãos. Depois você se torna pastor, aí você supre de pão a igreja. Vai aumentando os seus afazeres, o seu nível de influência, e Deus vai te capacitar, porque o recurso, irmão, é sempre para um propósito. Você entende? A Bíblia diz assim: não junteis tesouros nessa terra, porque tem traça e tem ladrão. Ajunte nos céus. Se Deus, aí tem uma outra coisa que Deus falou comigo: se Deus tem te dado muito e o seu propósito é pouco, você precisa reavaliar, porque talvez você não está sabendo qual é o seu propósito. Porque se Deus te deu muito recurso, irmão, é porque você tem muita coisa para contribuir no reino de Deus. É proporcional as duas coisas. Deus não desperdiça nada. Tudo que Deus faz, Ele faz com equilíbrio. Você entende, irmãos? Amém? Glória a Deus. Posso orar um pouquinho? Feche seus olhos. Deus, te peço que o Senhor agora fale no coração, continue falando no coração dos irmãos. Que as palavras que o Senhor colocou no meu coração possa ser partilhada como aquele pão que um dia serviu para aquele menino, e o menino sou eu. Agora tem pessoas assentadas esperando o pão. Entrego esse pão nas tuas mãos. Multiplica, Senhor. O Senhor vai devolver nas minhas, eu sei. Mas agora eu partilho com os meus irmãos um pão que veio dos céus, uma mensagem
de esperança. Deus, que o Senhor fale com autoridade e ousadia no nosso meio, por meio da minha vida. Tira, sim, Senhor, toda obstrução. Usa-me como canal nas suas mãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, você já teve tempos ruins na sua vida? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem um riso de alegria. Amém, irmãos? O título da minha palavra, eu não consegui encaixar um título bem não, mas a palavra começa com esse título: o Deus que me vê. Amém, irmãos? Vira para o seu irmão e fala assim: o nosso Deus, Ele nos vê. Amém, irmãos? Quando você está no cume do monte, você concorda que é fácil as pessoas te verem? Quando você está na vida de sucesso, como o Thales canta, né? Tenho vivido dias de sucesso, todo mundo quer ficar perto de mim. Estou cantando errado, mas é mais ou menos assim. Irmãos, esse momento aí está tudo certo, mas e quando você está no vale? Há uma impressão no seu espírito de que Deus não te vê? Pois é, isso não é verdade. O nosso Deus é um Deus que nos vê. Amém, irmãos? E eu vim aqui para te falar: Deus é Deus que vê você no meio da sua aflição. Deus também não deixa de te ver no momento de monte, quando você está bem, e glória a Deus por isso. Mas lembra de uma coisa, irmãos: nós estamos peregrinando, nossa casa não é aqui, nós pertencemos a Ele. Tinha 12 tribos, uma tribo não tinha herança. Sabe que tribo que é essa? A sua tribo. Os levitas não tinham herança, os sacerdotes. Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes no seu reino. Não temos herança nessa terra. Essa terra é passageira, efêmera, vai passar. Mas aquilo que Deus tem colocado no seu coração, as verdades imprimidas pelo Espírito Santo na sua vida, vão permanecer para sempre. Essa é a sua maior riqueza, esse é o seu valor. Amém, irmãos? Eu queria começar lendo um trecho de Gênesis. Os irmãos podem abrir comigo, Gênesis 16. Quem trouxe a Bíblia física aí, irmãos? Levanta para mim ver. Eu pego no pé dos irmãos. Sabia que essa Bíblia física que está na sua mão passa por diversas revisões? E uma vez impressa, não tem como mudar. A digital tem como mudar, passa por revisão também, mas tem como alguém entrar lá e mudar. Eu valorizo a digital, é muito boa, irmão. Você está viajando, você está no trabalho, mas há o espaço para essa, amém? E eu quero ler com você esse capítulo. Gênesis 16, versículo 1, vai falar de Sarai e Agar. Amém, irmãos? Só que eu não quero falar de Sarai, eu quero falar de Agar. Sarai você já está acostumado, né? Agar, essa mulher egípcia, escrava, rejeitada. Será que Deus olha para um escravo? Será que Deus olha para um estrangeiro? Vamos ler. No versículo 1, capítulo 16, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Quem que impediu? Segundo a ótica de Sarai? Deus. Isso combina com o Deus que você serve, irmão? Uma visão errada. Quantos de nós talvez já sofremos por conta de visões erradas que temos? Mas Deus, Ele é um Deus que restaura a nossa visão, amém?
Toma, pois, olha a decisão de alguém com os olhos vendados, olhando só para a sua realidade, esquecendo que a nossa realidade natural, muitas vezes, não expressa a realidade espiritual. A realidade espiritual daquela mulher era mãe de multidões. Nações sairiam dela. E aí, ela, junto com Abraão, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, pois depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Não foi perguntado para Agar se ela queria. Não foi perguntado para Agar se ela amava Abraão. Ela era escrava, não tinha domínio sobre o seu futuro. Ela simplesmente obedeceu a sua senhora. E ele a possuiu. E ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora desprezada por ela. As pessoas erram com você e você erra com as pessoas. A vida é assim, irmão. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém, irmãos? Sarai errou com Agar e Agar errou com Sarai. Como resolver esse problema? Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Já viu alguém de autoridade simplesmente se tornar alguém, fugiu o termo, alguém que decide não vou entrar nisso, resolve você. Tem um nome para isso, né? Omisso. Obrigado. Omisso. Abraão podia mudar essa história, mas foi omisso. Sarai humilhou-a, outro erro de Sarai, e ela fugiu da sua presença. Saiu errante para o deserto, machucada, machucando, grávida, no tempo mais frágil da vida de Agar. Ela foi desprezada, foi humilhada e foi lançada para o deserto. Irmão, será que nesse lugar de escuridão Deus nos vê? Será que nesse lugar de decepção Deus nos vê? Ou será que Deus é Deus só de montes, não é Deus de vales? Ou será que Deus é o Deus da teologia do sucesso e não suporta quando temos derrotas? Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse a ela, volta para a tua senhora, humilha-te sobre a sua mão. O que você faz se Deus te pedir? Porque se for humilhado, Deus fala, volta para lá e humilha mais, porque foi pouco. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que os orgulhosos serão abatidos, e os humildes, os humilhados serão exaltados. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Você percebe que aqui
ela estava sem direção, errante no deserto, saindo, fugindo. E ao encontrar com Deus, que ia ver, Deus dá para ela uma direção: volta. Deus dá para ela um destino: volta. Irmãos, toda vez que Deus se encontra com você, Deus te dá direção. Nós vamos falar de 4 personagens bíblicos, 2 do Velho e 2 do Novo. Todos, quando Deus encontrou, Deus deu direção. Amém, irmãos? Deus deu direção a Agar: volta para a tua senhora e humilha-te na sua mão. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ismael não faz parte do povo de Deus, não naquele momento. Aquele era o momento de que Deus estava estabelecendo um povo. Deus estava levantando Abraão e da sua descendência Deus alcançaria o mundo inteiro. Deus estava levantando um povo para ser como uma joia no meio da escuridão, para que o povo que jazia na escuridão, pudesse vir até esse Deus que levantou esse povo. Então, primeiramente, Jesus é dos judeus, mas só porque começou lá não quer dizer que vai terminar lá. Então, Ismael não fazia parte, mas Deus tinha uma bênção para ele. Lembra da bênção de Isaac, que Jacó roubou? Aí, Esaú, né? Esaú vai lá, Jacó fala: mas seu irmão veio cá e roubou. Aí ele fala assim: mas você só tem uma bênção? Deus não tem só uma bênção. Amém, irmãos? Deus não tem só uma bênção, Ele é abençoador. Amém, irmãos? E aí continua: ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Está lá até hoje brigando, esperando alguém falar do Cordeiro que tira o pecado do mundo, alguém falar de Jesus. E em Jesus não há nem judeu nem gentil. Então ela invocou o nome do Senhor e que lhe falava. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Essa é a primeira vez que uma pessoa dá um nome para Deus: tu és o Deus que me vê. Irmãos, e essa visão de Deus deu a ela direção e destino, propósito. Quando ela fala e ela nomeia Deus, você concorda que agora parece que houve uma mudança? Deus a encontra na sua fuga, Deus dá a ela um destino, volta para a sua casa de Sarai, e ela olha para Deus, e Deus dá para ela uma promessa, e ela agora olha para Deus e dá um nome a Deus. Quando você olha para Deus, você é mudado. Tem aquela visão de Apocalipse de Jesus como seus cabelos são brancos como a neve. Alguma semelhança comigo tem. Seus olhos são como chamas de fogo, e na sua boca uma espada afiada. Seus pés são como latões reluzentes. Irmão, esse é o nosso Deus. Você não pode olhar para Ele e não ser transformado. Quando Ele te vê, Ele muda a sua vida, Ele muda o seu destino. Mas quando você o vê, Ele muda você por dentro. Amém, irmã? Amém, irmãos?
Deus deu para ela um destino. Agora ela não seria uma mulher abandonada, sua descendência não estaria à mercê da morte, do fracasso. Não, Deus deu para ela uma esperança, uma viva esperança. Só que você já recebeu isso. Você já recebeu a direção de Deus, você já teve um encontro com Deus, você já teve a sua experiência de ver a Deus. Mas pode ser que alguma coisa aconteceu depois, e tudo isso parece que foi perdendo novamente. E o que você acha que Deus faz? Deus desiste? Não. Deus não é um Deus que desiste. Há uma segunda chance, uma segunda saída. E lá em Gênesis 21, só um pouquinho para frente, agora já tem o risadinha, já está na área. Isaac. E Ismael agora já é um adolescente. E olha o que acontece. 21:19. Um pouquinho antes. No 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço. Quem falou isso foi Deus. E por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a sua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Abraão era a ponte da bênção de Ismael. Jesus é a ponte da nossa bênção. Nós não pertencíamos ao povo de Deus. Éramos gentios, afastados da graça, mas em Cristo Jesus nós alcançamos misericórdia. Amém, irmãos? E a graça nos alcançou. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e pôs nas costas de Agar. Deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Novamente, deserto. Irmão, sabe o que significa deserto? Deus me deu uma visão muito clara do que é deserto. Deserto é um lugar onde não existe recurso na terra. Deserto é um lugar de sequidão, de escassez, de calor escaldante, de perigos mortais. Esse é o deserto. O que você faz no deserto? Não tem o que olhar para a terra, mas você já pensou como é os céus do deserto? Não tem uma luz na terra. Os céus são aqueles céus estrelados, coisa mais linda do mundo. O deserto serve para você olhar para os céus. Deus falou isso comigo. Deus falou assim: sabe para que serve o deserto? Deserto é um lugar de fazer você tirar os olhos dessa terra e olhar para onde vem a sua esperança. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Irmãos, quando você eleva os olhos para os montes, o que você vê? Os céus. E os céus são os céus do nosso Deus. Amém, irmãos? Ela foi levada para o deserto. Vou pular para o 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar de frente, à distância de um tiro de arca, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz
menino. E o anjo de Deus chamou dos céus a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz, ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, olha Deus abrindo os olhos dela. Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Novamente, a promessa. Abrindo, você tem uma promessa, irmão, de Deus na sua vida? Que talvez não está demorando no seu cronômetro aí para cumprir? Pois é, se firma nela. Abrindo-lhe Deus os olhos, porque agora é ela que está vendo Deus. Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu e habitou no deserto, e tornou-se flecheiro. Por 2 vezes, Deus se encontrou com essa mulher. Por 2 vezes, Deus, ela estava do lado do poço. A outra vez, ela estava pedindo, ela estava chorando, por conta que a morte estava de frente, mas Deus abre os olhos dela, tem recurso, tem água. E o recurso não é aquilo que você vê, porque ela não via. O recurso está em Deus, aquele que fez a promessa, aquele que é poderoso para cumprir a promessa. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir. Todas as circunstâncias que porventura você está passando, diz a palavra de Deus, vão contribuir para o seu bem. Amém, irmãos? E essa moça, Agar, estava ali, e de repente Deus abre os olhos dela. A mesma que falou: esse é o Deus que me vê. Deus abriu os olhos dela, mudou por dentro essa mulher. Esse é um exemplo no Velho Testamento. Mas nós temos uma mulher num poço no Novo Testamento. A mulher samaritana. 2 mulheres separadas por um bom tempo, rejeitadas, ambas rejeitadas. No Velho Testamento, uma teofania, um anjo, um Deus na forma de anjo. No Novo Testamento, o Cristo encarnado. Você consegue ver que aquela palavra que fala assim, que o Velho Testamento é sombra do Novo? Pois é, no Velho Testamento é a teofania, mas no Novo Testamento tem um rosto, tem um cheiro, tem como pegar, tem como tocar nesse Cristo. Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor, essa é a nossa dispensação, uma dispensação onde nós podemos tocar no Senhor. E toda vez que o Senhor toca, sai dele poder. Outra mulher rejeitada. Mas vamos aqui para a mulher do poço, a mulher samaritana. João 4,6, amém, irmãos? Abre lá. João 4,6. Eu vou ler menos agora, para não tomar o tempo. Falar nisso, quando passar vocês me falam. João 4,6. Você achou? Diga glória a Deus. A Deus tem misericórdia do pastor. Sumiu o João. Sumiu, não, está cheio. 4,6. Você conhece a história? Essa mulher sai a pegar água no momento mais quente do dia. Não é o horário de sair para pegar água. Ela faz isso porque ela se sente rejeitada, ela não quer ver ninguém. Ela é uma mulher considerada prostituta no seu tempo. Uma mulher, e prostituta é uma mulher que só serve para ser usada para uma coisa. Ela só serve para ser defraudada. Essa mulher, provavelmente desgostosa, ela vai pegar água no poço ao meio-dia. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, tem que passar por Samaria. Aí chega no poço, Jesus fala assim: pode ir pegar pão para nós, deixa eu ficar aqui sozinho. Deus chegou primeiro no poço.
No caso de Agar, ela chega primeiro, mas agora no Novo Testamento Deus chega primeiro. No seu lugar de angústia, Deus já está lá, te esperando para ter um encontro, para te encontrar. Deus já está lá para te encontrar. Ele parou tudo que ele estava fazendo para te encontrar. Mas eu não sou digna. Pois é, Ele é o Deus dos indignos. Ele é o Deus dos ladrões, das prostitutas. Certa vez falaram para Jesus assim: Jesus, o Senhor só anda com gente ruim. Pois é, só precisa de médico quem está doente. Quem acha que está saudável, não posso fazer nada por ele. Irmãos, e esses somos eu e você. Tem pessoas que acham que vir para a igreja vai encontrar o melhor tipo de gente da terra. Irmão, quero te dizer, os piores estão aqui, mas todos nós seguimos o melhor de todos os homens, Jesus. E Ele nos encontrou no meio da nossa angústia. E hoje, eu e você, o nosso trabalho é olhar para Ele, olhar para Ele, olhar para Ele e ser transformado, olhar para Ele e ser transformado. Então você está no meio de pessoas com muitos problemas e uma única solução: Jesus. Vamos para essa passagem então, lá em João 4:26. Jesus estabelece um diálogo com essa mulher samaritana. O judeu não fala com samaritana. Ela fala assim: como tu, sendo judeu, vai falar comigo, uma desprezada, uma traidora, uma do povo que se misturou, um povo não digno, como é que você para aqui? Aí ele fala assim, mais ou menos assim: mas você vai pegar água? Eu estou com sede. Aí ela fala assim: como você vai pegar água se você não tem o cântaro para pegar? Aí ele fala assim: se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria e eu te daria águas vivas. Deus nunca te pede algo que Ele não tenha. Tenha isso em sua mente, irmão. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha, e o que Ele tem é sobremodo excelente, muito melhor do que você tem. E essa mulher começa a conversar com Jesus, falar assim: olha, vejo o Senhor aqui fala que ora aqui, o meu povo fala que é para adorar nesse monte, você fala que é para adorar, o seu povo fala que é para adorar lá em Jerusalém. Como é que é essas coisas? E Jesus começa a explicar e tal. Aí até que ela fala assim: olha, veja o que é esse profeta. Quando Jesus a expõe, né? Aí foi, na verdade, nesse momento que ela fala de adorar, né? Aí ela fala, no final, ela fala assim: estamos esperando o Cristo. Aí Jesus fala assim: eu sou o Cristo, eu que te falo. Poucas vezes Jesus falou isso, mas Jesus falou por uma estrangeira, desprezada, prostituta. Jesus se revelou como o Cristo. Isso tem algo para falar para nós, irmão. Tem algo para falar para mim e para você. Vamos ler? Quero ler, irmão, vou ler. Chegou no 4:5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, que é terra dos bêbados, se eu não me engano, perto da terra de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham saído da cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede para beber a mim? Não sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tenhas a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Você conhece a história? Você sabe que essa mulher não bebeu água desse poço. Ela saiu correndo, largou e saiu correndo. Foi lá e teve fôlego e saliva na boca para falar para todo mundo daquela cidade que ela tinha encontrado o Messias. De onde veio a água que supriu essa mulher? De Cristo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precisa vir aqui. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido. Não tenho marido, replicou ela. Bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Aí pulando 21, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Bom, hoje o louvor foi uma bênção. Você adorou a Deus em espírito e verdade? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Há um encontro desse Cristo com essa mulher. E quando Jesus tem esse encontro com ela, essa conversa que nós estamos lendo aqui, ela vai mudando essa mulher, de uma mulher rejeitada, cheia de complexo, para uma mulher que é capaz de ir para a sua cidade, pregar o evangelho para toda aquela cidade, trazer uma cidade inteira para os pés de Jesus. Isso é alguém que viu Cristo. Deus deu para ela, no encontro com ela, uma identidade de missionária, enviada para fora, para pregar Cristo. Irmãos, foi só uma conversa, mas nessa conversa, ela recebeu águas vivas. E quando a gente recebe águas vivas, você sabe que águas vivas é água corrente, não é só para você. Ela imediatamente saiu correndo, largou a estrutura pela qual ela usava para conseguir água, porque agora ela se tornou fonte. Porque ela foi encontrada, Deus deu a ela um destino. Porque ela viu o Cristo, ela foi transformada por dentro. Suas feridas, seus traumas internos. Estava falando com a minha esposa, estava lá em Goiânia. A pastora estava falando lá, tem gente que tem temperamento fleumático, temperamento colérico, temperamento reumático. Reumático não existe, existe reumatismo. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito em Deus. Deus muda a gente. Deus muda. Deus mudou Agar. Deus mudou essa mulher no poço. Você entende isso, irmão? Vamos voltar. Vamos para o Velho Testamento. Elias. Eu vou rapidinho. Quanto tempo eu tenho? Irmão, me fala aí quanto tempo eu tenho. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão para terminar essa palavra. Fica com a mão levantada, irmão. 5, 10, 15, você é velho, né? Você está cansado de saber dessa, né? Irmãos, Elias tem uma baita de uma vitória. Elias vence os 400 profetas de Baal, mata todos. Vem Jezabel e fala para ele: manda falar para Elias, que do mesmo jeito que você fez com os profetas, vai ser feito com você. Elias sai correndo, vai para o deserto. Deserto é um lugar de encontro, irmão. E lá no deserto, Deus aparece para ele na forma de um anjo. Teofania, Velho Testamento. Sombra do Novo Testamento, que será Zaqueu. E Elias ali, Deus dá para ele pão e água. E ele se come e fica forte, revigora. E sai correndo. Deus fala: vai para Horebe. Sabe o que significa Horebe? Deserto. É um monte, mas é deserto, não tem nada lá. Horebe é o monte do Senhor,
mas não tem nada lá para você ver na terra. O monte é só para você ver para Deus, lembra disso? Lugar de deserto para você olhar para os céus. Ainda mais se o deserto tiver um monte, que aí você é obrigado mesmo a olhar para cima. Sabe o que Elias fez? Ele foi para a caverna. Deus te manda, te sustenta, te dá força, você vai e de repente você entra na caverna. Irmãos, Elias fala muito comigo. Elias é um cara que teve sucesso em um momento da vida. Talvez alguns de nós tivemos um grande sucesso em um período da vida. E quando algumas circunstâncias aconteceram, e esse tempo de sucesso aparente ao mundo foi embora. E hoje você está cavando os seus próprios poços. Hoje você está crescendo, mas é em raiz, e ninguém vê. E Elias era esse, um homem de um sucesso monstruoso. De repente, corre de um inimigo aparentemente muito menor. Você está correndo de um inimigo potencialmente muito mais fraco do que gigantes que você já venceu na sua vida? Pois é, a gente é assim. Tem hora que a gente se sente forte, tem hora que a gente se sente fraco. Deus é o estabilizador. Eu fui no médico com a minha mãe, ele falou assim: você precisa de um estabilizador de humor. O nosso é Cristo. Você lembra de Davi, quando ele acabou de ganhar, chegou na cidade dele, cidade queimada, as mulheres levadas, o exército querendo apedrejá-lo, ele triste, chorando, ele recobrou as forças no Senhor. Eu quero te dizer, irmão, existe um lugar, a sombra do Onipotente, aonde eu e você recobramos a nossa força. Se você estiver escondido numa caverna, irmão, Deus é o Deus que te encontra ali. Se subo o mais alto dos montes, ali tu estás. Se desço ao mais profundo do vale, ali tu estás. Tem um livro chamado Caçador de Deus, mas Deus te caça também, irmão. E a questão é que Deus sempre te encontra. Deus já me encontrou em cada lugar, irmão, você nem imagina. Lugares que não era digno. Eu fico lembrando do pai. Sabe o pai do filho pródigo, quando ele ergue a calça para correr? Você já viu Deus erguendo a calça, a saia para correr, para te encontrar? Eu já vi. É quando você está no poço, no meio dos porcos, quando você está fedendo, quando todo mundo olha para você e não vê bem nenhum, quando você está como Jó, só pegando o caco e coçando as feridas, Deus aparece para você. Muda a sua história aí. Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Um novo homem nasce ali, porque foi encontrado um novo destino. Elias estava lá pedindo a morte, Deus fala: vai, deu uma direção. Elias foi, mas lá no meio, no Monte Horebe, o Monte de Deus, ele se esconde na caverna, e Deus faz passar nessa caverna muitos elementos, trovões, fogo, e Deus não estava nenhum desses. Mas quando Elias viu Deus no sussurro suave, Deus mudou a história dele. De que forma que Deus mudou a história dele quando ele viu? Pois é, ele fala para Deus assim: Deus, aqui só sobrou eu, não tem mais ninguém, eu sou um profeta solitário. Você se sente solitário, irmão? Você acha que é só você? Pois é, tem muitos que não se dobraram a Baal. Vamos ler? Tem tempo ainda, irmão? 1 Reis 19:12. Vai me falando que eu estou sem relógio, irmão. (19:12). No 11, disse Deus:
sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passará o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Ele saiu de dentro da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe dizia: que fazes aqui? Deus vai dar um destino para Elias. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. A síndrome do eu sou o último. E procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sebate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Tinha 7.000 como Elias. Ele não estava sozinho. De um profeta errante sozinho pedindo a morte, Deus o levanta com o propósito de ungir reis e estabelecer sucessor. Ele não estava mais sozinho. Ele agora tinha alguém que andava com ele, Eliseu. Por quê? Porque um dia foi encontrado no deserto, Deus deu a ele destino, direção, e nessa caminhada, Elias vê Deus. E quando ele vê Deus, Deus o muda por dentro. De um cara solitário para um cara que unge reis e estabelece sucessão. Amém, irmãos? Isso são as implicações de ser encontrado por Deus e ver Deus. A minha pregação, irmão, ela começa com o Deus que me vê. Mas eu orei a Deus para que durante a pregação você veja Deus na sua vida, na sua história. Porque quando Deus me revelava isso aqui, eu via Deus na minha história, na vida de cada uma dessas pessoas. Na vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero te dizer, não é o seu fim, é só o começo de tudo que Deus vai fazer na sua vida. E nós entramos por último em Zaqueu. Eu não vou ler a história, eu não vou ler, vou contar a história para a gente encerrar. Zaqueu é um cobrador de imposto. Zaqueu é um homem de pequena estatura. Tem alguém baixinho aqui? Já te zombaram por causa da sua estatura baixinha? Homem tem que ser alto, forte. Tem os estereótipos, né? Ele era bem sucedido financeiramente. O nome dele, se eu não me engano, não sei se é Sincero, mas nesse linha aí, depois você pesquisa lá. E ele era, então, eu creio que ele era um cara sincero, um cara que buscava a Deus realmente. Aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar. Aí o que ele fez? Saiu pequenininho, saiu correndo e subiu numa árvore para ver Jesus. Você concorda que esse esforço de Zaqueu para ele ver Jesus fala um pouco dos nossos esforços para ver Jesus? Muitos de nós achamos que para ter uma experiência com Jesus, com Deus, nós precisamos de alguns amuletos, precisamos fazer algumas coisas, precisamos subir um monte, irmãos, você pode subir um monte, você pode fazer o que você quiser, mas é Deus que te encontra. Isso a gente encontra no versículo de Zaqueu, na passagem de Zaqueu. Não foi diferente com Elias, não foi diferente com a mulher do tanque, a mulher de Samaria naquele tanque, não foi diferente
com Agar. É Deus que nos encontra. E Zaqueu sobe na árvore, sobe nos seus amuletos, sobe nas suas estruturas religiosas, porque ele quer ver Deus. Então ele dizima, ele frequenta o culto, ele até de vez em quando ora. Ele acha que por conta disso, Deus vai olhar para ele. Mas Deus não olhou por nada disso na vida dele. Deus olhou por causa do coração dele. Alguém sinceramente buscando Deus, de forma toda torta, tudo errado, mas buscando Deus. E é engraçado que quando ele pensa que vai ver Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce dessa árvore que eu vou comer na sua casa. Quem vê é Jesus. E Jesus não só vê, ele chama pelo nome, como foi com a mulher de Samaria. Falou tudo da vida dela. Agora aqui ele fala assim, fala pelo nome, chama para comer em casa. Vou comer na sua casa. E chegando lá, Zaqueu, de frente a esse Cristo, ele reconhece quem é Cristo na vida dele e fala: olha Deus, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Você concorda que quando Deus o encontrou lá naquela árvore, Deus deu a ele um destino: vamos para a sua casa que eu quero comer com você. Já estou encerrando, irmãos. O irmão quiser subir, pode subir. Quando Zaqueu está com Cristo dentro da casa, e você lembra que a casa é você? Quando Cristo está dentro de você, Ele está mudando a sua vida. De alguém que roubava para alguém que restitui. De alguém que andava sozinho para alguém que estabelece reis e como é que fala? Que eu acabei de falar? Sucessores, obrigado. De alguém que se escondia no calor do dia, para alguém que no calor do dia fala do amor de Jesus. De alguém que esperava a morte por 2 vezes, Deus deu a ela um destino, uma esperança. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar.